Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, Presidência de Honra Jorge Andréa e tantos, tantos outros amigos espirituais, luminares do movimento espírita que fizeram do ICEB esse Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, que agora continuam a nos auxiliar na retomada desse caminho que nós todos estamos empreendendo sob o olhar, a graça e o amor de Deus, de Jesus e de Maria. Mestre Jesus, eis-nos aqui, irmãos que somos, orientando nossos corações ainda pequeninos na direção do Teu, de onde sempre fazes jorrar bênçãos, luzes, energias, ensinamentos, proteção, otimismo e esperança. Nós, ao te agradecermos essas e tantas outras bênçãos que recebemos, e tantas outras que recebemos sem nos darmos conta de que as estamos recebendo. Nesse contexto de gratidão profunda, Mestre, nós ainda te rogamos permaneceres conosco aqui no ICEB, abençoando nossos mentores, nosso trabalho aqui junto do nosso querido irmão, querido amigo e companheiro, José Henrique Rubim de Carvalho, e ainda Jesus, unindo nós todos, que aqui estamos reunidos em Teu nome em ambos os planos de existência. Recebe, Jesus, do nosso coração e da nossa mente, as vibrações de amor, solidariedade para com todos os nossos irmãos, que em privações, provações e expiações de natureza vária atravessam os tempos que Tu mesmo nos anunciaste, a respeito dos quais nos advertiste. Fica com eles, Mestre, que eles possam sentir-te, como nós agora te sentimos, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, então já vimos que hoje, mais uma vez, para nossa alegria, o nosso José Henrique Rubim de Carvalho, que já é habitué aqui há décadas no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, José Henrique Rubim de Carvalho é médico, médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, é presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, no núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. Expositor espírita também aqui no ICEB. Ele hoje vem nos falar sobre ectoplasmia e saúde. Zé Henrique, somos todos ouvidos, querido irmão. Boa noite. Bom, primeiramente, um grande abraço fraterno aos companheiros do ICEB, a todos que estão no YouTube, a toda essa comunidade espírita que está cada vez mais se ampliando, tenhamos certeza disso. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, até como um futuro, que ora já é presente, a importância do ectoplasma na saúde, já que ela tem o ectoplasma, que também chamamos de fluido nervoso, fluido elétrico, fluido vital, fluido animalizado, essa sinonímia imensa. O ectoplasma, sabemos, ele é produzido, sintetizado na estrutura mais externa do perispírito, o duplo etérico, e ele é o grande responsável pela saúde nossa. Por isso o nome fluido vital. Sem ele, não estaríamos aqui existentes. É um atributo, uma peculiaridade do encarnado, porque é ele que nos dá a vida. E estamos vendo já aqui uma imagem
de uma doadora de fluido de efeitos físicos, a médium polonesa Stanislawa Tomzik, emanando esse fluido, que vocês estão vendo aí claramente. Então vamos a algumas considerações a respeito do ectoplasma. Está aqui algumas fotos de médiuns doadores de ectoplasma, tanto para materializações como também para cura. E aqui, na parte inferior à direita, o nosso querido Chico Xavier, um médium doador de ectoplasma, com o espírito aqui da irmã Josefa, que todos nós conhecemos esta foto, esse espírito materializado. E vocês podem notar que esse fluido vital, esse ectoplasma, termo cunhado por Charles Richer, ele sai dos orifícios, das narinas, do canal auditivo, né? Onde existem orifícios, mas não são só orifícios, a boca, cavidade oral, a elaboração desse fluido magnético, desse fluido vital. Então, algumas considerações ainda dentro do nosso pequeno conhecimento, mas certamente esse conhecimento vai se avantajar quando a ciência chegar, né, aos finalmente, como a gente costuma dizer. Então, o que é o ectoplasma? Que é uma síntese, né, para o nosso conhecimento. É uma substância, como o perispírito, semimaterial, que permeia a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. O perispírito, ele permeia, né, a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Nós estamos fazendo aqui uma referência a uma estrutura que pertence ao feixe perispirítico. E como é que ele é utilizado? Permite que entidades espirituais possam atuar sobre a matéria. Nós conhecemos muito bem isso, principalmente se nos reportarmos ao livro dos médiuns, onde a gente vai ver que os espíritos atuam na organização física material através dessa estrutura. E o que significa? Ectos, porque está fora. Plasma é o molde ou substância. Aí estão dois pioneiros no estudo do ectoplasma, o Charles Richer, do qual acabamos de falar, era um fisiologista francês, e Albert von Schrenck-Notzing, médico e pesquisador alemão. Foram profundos estudiosos dessa estrutura, desse fluido vital kardeciano, que Charles Richer passou a denominar de ectoplasma. E qual é a aparência, segundo André Luiz, está no livro Nos Domínios da Mediunidade? Então, diz aqui, é uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, é o que sabemos. E quais são as características gerais do ectoplasma? Ele é frio, ou seja, tem temperatura, ele é úmido, ele é viscoso, ele é semilíquido, ele se dilata, ele se expande, que também são características e propriedades do perispírito, a expansibilidade, a emancipação, o desdobramento, o desprendimento, e permite adensamento. Não sabemos como isso funciona, um dia saberemos, essa comunhão, essa condensação, agregação de moléculas, né, vai permitir um processo de adensamento, caracterizando a materialização. Quais são as características químicas, segundo estudos, ainda digo, parcos estudos? Não podemos afirmar fielmente que é isto, mas são ideias propostas. Então vamos encontrar no ectoplasma o carbono, o nitrogênio, o enxofre e o oxigênio. Sabemos muito bem, apresentei isso na aula, a última aula, que o oxigênio é rico
é rico em fluido vital, é rico em ectoplasma, porque nos dá a vida. Quem viveria sem oxigênio? O oxigênio é transportado, como sabemos, pelo sangue, pela hemoglobina, e vai nutrir todas as nossas células. E aí uma fórmula química idealizada por estudiosos: C120, H1184, N218, S de enxofre 5 e oxigênio 249. Origem e formação. O ectoplasma é atributo, como foi falado, do corpo físico. Não é possível a formação de ectoplasma sem a presença de um corpo físico. Então, a formação do ectoplasma, sintetizado pelo duplo etérico, ele existe em todos nós que vivemos. Por isso ele é chamado de fluido vital. Estudo do ectoplasma. O ectoplasma tem origem no corpo físico. Portanto, não pode ser produzido por espíritos. Os espíritos, é importante entendermos, não têm ectoplasma. É um atributo, é um apanágio do corpo físico. A formação do ectoplasma depende do metabolismo, que ora ainda desconhecemos. Volto a repetir. Bom, aqui vamos fazer algumas referências, porque o ectoplasma, energia vital, vem do princípio vital, fluido vital, pode ser encontrado nos alimentos, porque são eles que nos dão a energia através de processos metabólicos. É encontrado na água, isso é muito importante, nós vamos fazer uma referência mais à frente, e na respiração, acabei de dizer. O oxigênio que nós inalamos, que nós aspiramos, ele é rico em fluido vital, em ectoplasma. Sabemos que sem oxigênio nossos corpos não sobreviveriam. Bom, na alimentação, com relação aos alimentos, há uma referência aqui ao fígado. Muito importante, é uma grande usina energética de geração de ectoplasma. Através de múltiplos metabolismos dos alimentos, de todos os nutrientes, é o órgão verdadeiramente mais importante da nossa organização física. O fígado é essa grande usina geradora de ectoplasma. Aqui nós temos algumas inserções, fatores intrínsecos, também está ligado à questão genética. Sabemos que, através de estudos, a doutora Marlene falava muito sobre isso, nós não viemos com a quantidade X de ectoplasma e depois da utilização disso nós desencarnamos. Isso é uma produção genética. Claro que nós nascemos e encarnamos com essas propriedades de haver uma produção genética, por isso a formação genética. A idade tem realmente uma participação muito grande. Sabemos que à medida que envelhecemos, vamos perdendo esse fluido vital, vamos nos desvitalizando pelo próprio envelhecimento orgânico das nossas células. Os níveis hormonais entram aí, né? Sobremodo entram aí, sabemos a questão hormonal, e temos algumas interferências no ectoplasma, como, por exemplo, a putrefação e fermentação dos alimentos, as toxinas alimentares, os produtos lamentavelmente industrializados, as toxinas intestinais, e vamos realçar aqui a importância das emoções negativas. Porque se o ectoplasma encontra-se no sangue, e o sangue é a base do perispírito, já falamos sobre isso, vamos repetir hoje, obviamente que é o sangue que vai conduzir o ectoplasma para a nutrição celular.
E se é a base do perispírito, certamente estão ali, não é? Os nossos arquivos, nossas emoções, nossos pensamentos, que certamente vão ser conduzidos. Por isso, a importância de estarmos em equilíbrio, cada vez mais buscarmos este equilíbrio, para que essa energia mental possa ser gerada e ser conduzida para as unidades de consciência que são nossas células. Que há estudos já, né, através da biologia, principalmente a biologia estudada por Bruce Lipton, que o cérebro celular encontra-se na membrana citoplasmática, onde ali existem proteínas. Nós vamos fazer também referência a isto. Então, a importância da ação negativa das emoções no nosso fluido vital, gerando enfermidades. Olhem só, a título do que foi falado, que a água é a grande condutora, vamos ver lá em nosso lar, em que Lísias nos diz: a água é o melhor e o mais poderoso condutor de fluidos de qualquer natureza. Então, por isso, a textura do sangue contém 66,66% de plasma e no plasma 95% de água, por ela ser essa poderosa condutora de fluidos de qualquer natureza. Aqui está, só a grosso modo, nosso vaso sanguíneo. Então temos os elementos figurados, temos as plaquetas, glóbulos brancos responsáveis pela nossa defesa orgânica, aqui é o capilar, os glóbulos vermelhos, cuja hemoglobina é que vai transportar o oxigênio, e a ligação do oxigênio com o ectoplasma, e aqui está o plasma, né? Cuja composição maior é de água. Aqui está, a plasma responsável por 66% do volume do sangue. Disse isso. E 95% do plasma é composto pela água, que facilita a circulação de fatores indispensáveis que formam o sangue. Doutora Marlene, no seu livro O Passe como Cura Magnética, lá no capítulo 8, ela fala desse corpo vital ou duplo etérico. Vejamos o que ela diz nesse extraordinário livro que ela escreveu, O Passe como Cura Magnética. O corpo vital, diz ela, é também denominado duplo etérico. Então, corpo vital é o duplo etérico. E constitui, como disse, a parte mais periférica do perispírito, ou corpo espiritual. Nesse corpo é que circulam as forças radiantes, também conhecidas como ectoplasma ou fluido magnético, ou os nomes que eu já citei: fluido elétrico, fluido animalizado, fluido vital, tudo são sinônimos. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 8º, da Emancipação da Alma, que fala do sonambulismo. Kardec pergunta na questão 427, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Porque ectoplasma foi um termo cunhado por Charles Richter bem depois. Kardec fala do fluido magnético, animalizado, elétrico e fluido vital. De que natureza é? Aí está, fluido vital. Eletricidade animalizada, que são todas essas estruturas, sabemos, modificações do fluido cósmico universal. Também denominado o pensamento de Deus, porque Deus, quando cria, pensa. O pensamento divino, o fluido cósmico universal. Tudo é oriundo deste fluido universal. Aqui, só a título, não vamos nos aprofundar muito, gráfico
do acervo Jorge Andréa, meu querido irmão. Só para relembrar, aqui está em rosa o duplo etérico, né? Coadjuvando aqui, né? O perispírito em cinza. Aqui está o perispírito, o corpo físico. Então, como está visto aqui, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Perispírito, o molde do corpo físico, o modelador, ou como diz Rupert Sheldrake, o campo organizador da forma. E o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, modelo organizador biológico. E o duplo etérico, de onde é sintetizado e fabricado o que nós acabamos de ver, o ectoplasma. Algumas considerações do nosso querido Jorge Andréa. Aí está ele, seu perfil. Ele fala do ectoplasma, mediunidade de efeitos físicos. Isso foi no dia 1º de abril de 2003. Vamos ver o que ele nos diz. Apresenta o conceito bioquímico que pode responder pelo processo, onde o ATP, trifosfato de adenosina, que já vimos anteriormente, que é sintetizado pela mitocôndria, vamos falar de novo da mitocôndria, traz uma correlação com o ectoplasma, que é o ATP é energia. Energia material, energia celular, através do ciclo de Krebs, a respiração celular. E o grande fabricante de ATP é a mitocôndria. Elemento bastante difundido no metabolismo celular, resultante do ciclo de Krebs, a respiração, seria uma das unidades chaves na formação, segundo Jorge Andréa, da substância ectoplásmica. Na moldagem, diz ele, de objetos ou seres humanos, com propósitos bem definidos, terá de existir o campo de energias responsável pela congregação, orientação das moléculas do ectoplasma, traduzido no verdadeiro campo organizador. Sabemos que o perispírito é o campo organizador da forma. Consciente, inteligente, pelo que demonstra representando o agente, segundo ele, psiteta, que é o espírito. Tudo é regido, é comandado pelo espírito, agente psiteta, ou campo espiritual. O ectoplasma foi analisado por vários pesquisadores, dos quais destacamos as seguintes conclusões. Dr. Dombrowski, lá de Varsóvia. Diz o Dr. Dombrowski, o ectoplasma está constituído de uma matéria albuminoide, de uma albumina, né, um tipo de proteína, tem gordura, células tipicamente orgânicas. Não foram encontrados amiláceos e açúcares. Fica aí realmente ainda a ser mais estudada essa estrutura chamada de ectoplasma. Bom, não preciso dizer que nós estamos ainda muito pueris, cientificamente falando. Mal conhecemos o corpo, o que dirá o perispírito e suas estruturas. E diz ele aqui, doutor francês de Munique, na Alemanha, é uma substância constituída, segundo estudos, avaliações, de células epiteliais. Ou seja, o nosso epitélio é a nossa pele. Tem células epiteliais no ectoplasma. Leucócitos, glóbulos brancos e glóbulos de gordura. E Dr. Albert Schrenk-Notzing, citado por Charles Richer, o ectoplasma está constituído por restos de tecido epitelial e gordura. Dr. Hernani Guimarães Andrade, fazendo citação, Jorge Andréa, diz o seguinte: o ectoplasma é substância formada com recursos da natureza, originando-se dos tecidos vegetais. Então, o ectoplasma dos vegetais, dos tecidos vegetais,
foi denominado pelo Hernani Guimarães Andrade como ectofitoplasma, fito de planta. De origem animal, ectozooplasma, zoo, animal. E de origem mineral, ectomineraloplasma. Faltou aqui o ectoplasma humano, mas sabemos que seria o ectoantropoplasma. Antropo, ou seja, criatura humana. Então seria ecto de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, ectoantropoplasma, ectozooplasma, ectofitoplasma e ectomineraloplasma. Vamos voltar à doutora Marlene, fala do corpo vital, do duplo etérico, do mesmo livro. Aqui está, aparelho respiratório, com as suas estruturas, não é? Fossas nasais, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, o diafragma, grande músculo auxiliador da respiração. E ela pergunta no seu livro, de onde se origina o ectoplasma? Então ela responde, da matéria elementar primitiva, por transformações que desconhecemos, como isso se procede, ou fluido cósmico, presente em todo o universo. Se é o pensamento de Deus, se é Deus que cria, lógico que ele está presente em todo o universo. Esse fluido é absorvido pelo organismo físico, principalmente por conta da respiração. Aí nós fazemos, né, essa correlação da presença do ectoplasma sob a forma de oxigênio. Então, sua metabolização deve estar diretamente ligada à cadeia de aproveitamento do oxigênio. Claro, no organismo, que inclui, portanto, os pulmões e a corrente sanguínea, por onde circula o oxigênio para a nutrição celular. E as organelas celulares, essa estrutura que ainda precisamos de muito estudo, que são poderosas usinas microscópicas, já falamos isso na outra apresentação, existem células com 10.000 mitocôndrias, que fabricam ATP, né? Está aqui bem claro na colocação dela. São as mitocôndrias produtoras do ATP, trifosfato de adenosina, e que funciona como uma moeda de troca energética do organismo, também conhecido como triptofano. Ou seja, a mitocôndria fabrica o ATP, essa energia necessária, mas também recebe esse aminoácido chamado triptofano, que ele é importantíssimo. O triptofano é o precursor da melatonina, hormônio do sono fabricado pela pineal, que também passa a ser precursora, a melatonina, da serotonina, esse neurotransmissor responsável pelo equilíbrio do humor. Então já estamos sentindo que qualquer desequilíbrio que ocorra no ectoplasma, e com repercussão no ATP, isso pode gerar um distúrbio, claro, conhecido de todos nós, na serotonina, caracterizando o quê? O processo depressivo. Ou seja, um indivíduo que carrega débitos, culpas, no seu orgulho imenso, não admitindo erros e fracassos, passa então a se punir e vai haver alterações em toda a nossa bioquímica, em toda a nossa fisiologia corporal. É a tradução da mente com relação ao corpo. Isso é fantástico. Quando a gente começa a entender o papel dessas substâncias, das relações com o perispírito e, consequentemente, com a alma. E por onde transita o ectoplasma no corpo humano? Pergunta a doutora Marlene no seu livro. No sangue.
Fluido vital, já falamos sobre isso na última aula. Aqui estão as estruturas dos nossos vasos sanguíneos. Então, o fluido vital corre por todo o sistema sanguíneo hematopoético. Está presente nas minúsculas artérias e nas veias, levando o quê? A nutrição física, mas aqui ela coloca, e espiritual a todas as células. Então vamos imaginar aqui, negativamente, as emoções perturbadoras que vêm do espírito, porque é o espírito que pensa, é o espírito que sente, entendendo que o perispírito tem sua base na organização sanguínea. Então, essas emoções destrambelhadas vai nutrir fisicamente as células do ponto de vista negativo, desestruturando-as. Já sabemos pormenorizadamente sobre tudo isto. As alterações vão agir nas mitocôndrias, onde ali estão os registros de causa e efeito, conturbando ou equilibrando. Vão agir no citoesqueleto celular, responsável pelo equilíbrio. Muitos afirmam que ali está o cérebro da célula em ligação com a membrana citoplasmática. Vai agir no nosso código genético para a eclosão das nossas tendências e predisposições. Se nós fizermos um trabalho preventivo, um trabalho profilático, nós vamos silenciar o código genético. Entendendo também que as mitocôndrias têm o seu DNA mitocondrial, com ligações muito íntimas com o DNA nuclear. Então vejam que está tudo interligado. A visão conservadora, reducionista, de separar os conceitos, está se tornando obsoleta. Temos que analisar tudo holisticamente, tudo interagindo com tudo. Exatamente é o que o nosso querido Aulus nos fala no livro, prestemos atenção, de efeitos físicos, no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Psicografia do Chico. Isso é muito importante. Diz Aulus: o ectoplasma, fluido vital, está em si tão associado ao pensamento, ação do pensamento neste fluido vital, do médium, e todos, de certa forma, somos médiums, e ele faz uma comparação, uma analogia. As forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Tal a intimidade do pensamento com o ectoplasma. Bom, entendendo que o perispírito tem sua base no sangue, entendendo que o fluido vital, sob a forma de oxigênio, é que vai levar, vai conduzir, vai transportar para as células. E se isso está ligado ao pensamento, como é que o pensamento está interferindo nisso, meus irmãos? De uma forma nociva, deletéria, alterando o equilíbrio psicofísico de todos nós? E aí, recordando que eu já apresentei isso, apenas a título de poder ter as conexões aqui necessárias, do livro Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação do Segismundo. Aí está André Luiz com Alexandre, e não vamos esquecer que o corpo perispiritual, nos informa o mentor Alexandre, que dá forma aos elementos celulares, ao campo organizador da forma, está fortemente radicado no sangue. Então, a ligação do sistema sanguíneo com o perispírito. E falei na apresentação anterior da ligação dos astrócitos, com seus pés, né, com o vaso sanguíneo e, consequentemente, com o sangue. É o astrócito ali, um grande responsável pela absorção do que está na estrutura sanguínea da criatura.
e a sua ligação com os neurônios, mas isso nós apresentamos na aula passada. E diz aqui, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências somente aos 7 anos de vida comum, começa então a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. Então não podemos dissociar uma coisa de outra. E quando a sua circulação, por algum processo obstrutivo, deixa de ser livre, impedindo esse transporte, essa condução da vida, surge o desequilíbrio ou uma enfermidade, surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, e então o que acontece? Extinção do tônus vital presente no sangue, que dá a vida no campo físico. O que vai acontecer? A morte, com a retirada imediata da alma. Então está claro isso, né? Como é importante para a nossa prevenção, a nossa profilaxia, de buscarmos sempre, por exemplo, através da prece, nossos equilíbrios, para lidarmos com as nossas questões mentais, ainda um pouco indignas, ou melhor, pouco dignas, né? Para então fazermos uma avaliação sincera, honesta, humilde e, consequentemente, a propositura da mudança, para que o corpo possa se ressentir disso. Algumas considerações sobre esta energia, sob um outro termo, que eu não abordei aqui no início, o nosso querido Jung, em 2 livros, Freud e Psicoanálise, né? Psicanálise, ele faz uma referência a essa energia da seguinte forma: todos os fenômenos psicológicos, ou seja, mentais, podem ser considerados como manifestações de energia. Claro, pensamento é uma energia, vai ser transportado ali pelo sangue, como vimos, da mesma forma que todos os fenômenos físicos foram também entendidos como manifestações energéticas. Então vejam a revolução que Jung causou nas ideias freudianas, que se reportava energia puramente de origem sexual. Ele mudou isso. Olha só, subjetiva e psicologicamente, esta energia é concebida como desejo. E eu a chamo de libido, usando a palavra em seu sentido original, que não é de forma alguma apenas sexual. E nesse outro livro, Símbolos de Transformação, ele diz a mesma coisa. Ao invés da teoria sexual das Drei Abraham-Lungen, teorias da sexualidade, pareceu-me mais adequado um conceito energético. Ele me tornou possível identificar a expressão energia psíquica com o termo libido, não puramente sexual, como preconizava Freud. Este último indica um desejo ou um impulso que não é refreado por qualquer instância moral ou outra. Ele vem. É da nossa estrutura, dos nossos condicionamentos. Não temos como refrear nada, absolutamente nada. O que precisamos, nos diz aqui Jung, de certa forma, é sabermos lidar com as nossas questões, aceitá-las, sermos humildes para compreender a nossa verdade, a nossa realidade, da qual estamos aqui, e não ficarmos fugindo destas energias, né, que são a nossa realidade, utilizando-nos de máscaras, proteções, escapismos, camuflagens, não cumprindo a nossa realidade, que é fundamental para que humildemente possamos nos entender, nos compreender e nos mudar. De certa forma, Jung diz isso.
Diz ele, a libido é um apetitus em seu estado natural. Filogeneticamente, são as necessidades físicas, como fome, como sede, como sono, como sexualidade, não apenas só sexualidade, e, diz ele aqui, os estados emocionais, os afetos, que constituem a natureza da libido. Então, nós entendemos perfeitamente, como espíritas, que essa chamada libido, esse desejo, provém do espírito, com atuação no campo físico também. Os estados emocionais que nos dirigem, que nos comandam. Precisamos estar atentos a tudo isto. É fundamental os nossos pensamentos. O que é o pensamento, se não uma energia psíquica, uma onda eletromagnética? Bom, vamos continuar nas nossas figurinhas aqui. As condições emocionais podem gerar sintomas. Não vamos analisar pormenorizadamente cada uma delas. Nós ficaríamos aqui 4, 5 horas. Mas para entenderem, né, as questões emocionais gerando sintomas, pelo desequilíbrio dessas energias que provém do espírito doente, das suas energias doentes. E aí, então, tudo isso se estendendo para o perispírito e para a organização física, como já demonstramos aqui. Quais são os sintomas? Vai fazer uma referência a sintomas, processos somatoformes, somáticos, não significando doenças propriamente ditas, podendo gerar, sim, né, quadros de enfermidades e doenças. Mas geralmente as criaturas sofrem pelos sintomas, ou seja, a atuação, né, das energias psíquicas e espirituais no corpo físico, até se transformar em doenças. É onde o paciente vai procurar o médico. E a medicina humana, cartesiana, reducionista, conservadora, ainda se atém simplesmente à utilização de drogas, medicamentos, que trazem, claro, suas vantagens, mas elas não são profundas como deveriam ser. Olha, vamos para os sintomas gerais, digestivos, respiratórios e auditivos. Olhem só. Olha aqui os sintomas gerais. Olha a relação. Enxaquecas. Isso é um dos grandes desafios, né? As questões da enxaqueca. A medicina até hoje se perde, né? A origem das enxaquecas. Pressão na cabeça, mareamento, a criatura fica como que mareada, obnubilada. Soluços, soluços. Fadiga crônica, muito sono, perdas intensas de energia, a criatura fica fatigada, fica sonolenta. Sono não reparador. Aqui, se unirmos o sono não reparador com a questão das fadigas, nós vamos aqui catalogar a fibromialgia. Fibromialgia é isso, os pontos dolorosos, mais a fadiga crônica. A pessoa não, parece que não dormiu nada quando dormiu, é o sono não reparador. Temos as sudoreses, tendência à hipoglicemia, bocejos intensos, muitas vezes emanando ectoplasma, energias, numa tentativa de equilíbrio, porque o corpo luta. Então, a forma que ele encontra é eliminar isto, excretar isto. Então, há o bocejo, que é a eliminação de ectoplasma, não saudável. Dores nos joelhos, na rigidez, dores nas pernas, alergias, esse campo hoje, né? Alérgico imenso, de hipersensibilidades,
inchaços, dificuldade no retorno venoso, cistos, formações císticas, circunféricas. E aí nos lembra aquilo que André Luiz nos fala das fixações mentais, que a gente fica girando ao redor do nosso ponto nevrálgico. Somos formadores de cistos, de pedras, pela nossa rigidez, tumores, caso haja uma predisposição, manchas, sintomas digestivos, gases, excesso de ectoplasma, eles se acumulam muito na, na, na região do abdômen, dilatação abdominal, claro, uma inchação, vem as colites, vem as gastrites, pela queda imunitária, com a presença do H. pylori, porque a imunidade está baixa, frente aos distúrbios de ordem ectoplásmica, por conta dos distúrbios mentais, esofagites por refluxo, tendências a úlceras, abdômen pesado, enjoos, eructações, ou seja, arrotos, tendência à hérnia hiatal, pela fragilidade do cárdia, né? É um músculo que está ali. Então, quando há uma fragilidade, há um alargamento desse cárdia, com a possibilidade da protrusão da região gástrica para dentro do esôfago, que chamamos de hérnia hiatal. Olha os sintomas respiratórios, meu Deus, asma, bronquite, nó na garganta, rouquidão, afonia, aquele pigarro crônico. A criatura nem sempre é fumante, mas tem aquele pigarro, uma tosse crônica, isso é muito comum. Tem pessoas que dizem, pô, eu vivo gripado, eu vivo tossindo o tempo todo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gripe tem um tempo X, quando ela se instala e perde sua força. Aí ficam sequelas, muitas vezes, sensação de falta de ar, pressão no peito, no tórax, tendências a taquicardias, coriza, rinite, sinusite, roncos. Olha os sintomas auditivos, coceira no ouvido, parece que tem algo, né? Nem sempre a criatura está com cerúmen, é algo que entope também, sensação de diminuição da audição, sensação de excreções gasosas, de entupimento, quadros infecciosos, mais uma vez baixando a imunidade, as otites, e esse sintoma que é o grande desafio para a medicina, que é o zumbido. Muito bem, companheiros. Continuando, este é um assunto realmente instigante. Vamos lá na Gênese, os milagres, estamos falando de energias, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Lá no item 13, os fluidos espirituais, sabemos que os fluidos espirituais é um dos estádios do fluido cósmico universal. O fluido espiritual é utilizado pelo espírito para a condução do pensamento, que, claro, vai ser conduzido para todas as estruturas, o perispírito e o corpo físico. São, a bem dizer, os fluidos espirituais, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento, como foi dito, de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Finalmente, é o veículo do pensamento. Então, tudo parte do espírito que pensa, que se utiliza dos fluidos espirituais, que é um estado do fluido cósmico universal, para que o pensamento possa ser veiculado, como o ar o é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o quê? O pensamento. É de onde tudo se origina. E a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade, isso é muito importante entendermos,
são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos espirituais, tal ou qual direção. Pode haver uma aglomeração, pode haver uma combinação, pode haver uma dispersão. Portanto, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E aí vamos nos ater à questão dos milagres, qualidade dos fluidos, no capítulo 14, que nos fala com bastante exatidão, está no livro A Gênese. Olhem só, item 18, porque isso é muito importante. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, vai reagir sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Aí nós vamos retroceder o que foi falado. Vai atuar no organismo material, o perispírito tem sua base no sangue, isso será conduzido pelo sangue para a nutrição, inclusive espiritual, negativamente ou positivamente. Está aqui, ó. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, se damos vazão aos pensamentos maus, sem procurar entendê-los, sem procurar aceitá-los, para a devida metanoia, como dizem os gregos, a conversão, a impressão é penosa e o corpo vai se ressentir. Se são permanentes e enérgicos, olhem só, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, cujo veiculador disso tudo é o ectoplasma, o fluido vital, para o transporte, né, chegando essas energias ao corpo físico. As estruturas celulares. Está aqui, bastante claro em A Gênese. Não é outra a causa de certas enfermidades. Por isso que dizemos que não existe a doença, existe o doente. O doente está aqui. É o espírito doente. Vamos nas curas? Como é que se processam as curas? Vamos lembrar aquela famosíssima frase que todos conhecemos, que não existe a cura. Existe a autocura. Jesus, alguma vez, eu nunca encontrei nenhuma citação bíblica, ele disse, eu estou te curando? O que ele dizia? Tua fé te curou. Ou seja, é a autocura. Estou apenas te ajudando. É o que o Cristo, em verdade, queria dizer. Estou te ajudando, agora não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Então a cura está dentro de nós, até porque o Cristo também está dentro de nós. Assim como Deus está em nós, o amor está em nós, a luz está em nós e tudo está em nós. São os 4 parâmetros que eu cito muito. Então, vamos para esse capítulo das curas, que é o que sempre nós aspiramos, desejamos, estarmos curados daquilo que nos incomoda. São as doenças. 31 item. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal, por transformações moleculares que desconhecemos como funcionam, e do perispírito, claro, os quais são simples transformações do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, que é condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Como é que isso funciona, né? E não um desejo de se melhorar, para que esses princípios reparadores atuem em nossos corpos. Claro, né? Se tudo fosse muito fácil, nós temos que ficar sob a égide da lei de causa e efeito, das nossas provações, mas é um caminho. Nós vamos oferecer esses princípios reparadores
e muitas vezes com auxílio espiritual, porque eles estão presentes. Tanto os espíritos de luz, que são os nossos mentores, nos auxiliando, como também os obsessores quando estamos abertos. Abertos, criamos as nossas brechas morais para que esses espíritos se assestem em nós. Portanto, o espírito encarnado ou desencarnado, ou os dois, por exemplo, o passe é um espírito encarnado ali, emanando energia, mas sempre assessorado pelo desencarnado. É o agente, então, propulsor, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. E aqui isso é fundamental, está em A Gênese. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente, malsã, por uma molécula sã. É esse o caminho. É esse o caminho auspicioso do futuro, quando o ser humano entender isso. E aí vão ser destruídas as indústrias farmacêuticas que patologizam a criatura, embora tenha os momentos atuais que vivemos, as suas atuações, não é? Mas dia virá que vamos entender isto. Claro que não será da noite para o dia, claro que não será assim num átimo, mas é através desse entendimento que nós vamos nos modificar, nos iluminar, sermos criaturas melhores, mais saudáveis, como em orbes mais evoluídos. Então, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. E de onde vem essa pureza? Senão do próprio espírito. Mas depende também da energia, da vontade, do querer, da fé, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica de uma natureza mais pura provocará e tanto maior força de penetração vai dar ao fluido. Bom, isto me lembra, é claro que ele já falou aqui, mas já foi um grande anúncio no nosso querido Frutuoso. Nós vamos chegar lá. Primeiro vamos falar aqui do paralítico. Como é que um paralítico sai andando? Por isso foi cognominado de milagre. Jesus chegava lá e o paralítico saía andando. Mas como é que funciona isso? Como é que a doutrina espírita vai explicar isso? Está aqui em Mateus 9, 1 a 8. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, olhem só, botei em destaque, ó, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Até porque a criatura, nessa fé, já estava se perdoando frente aos seus delitos, às suas delinquências morais. Levanta-te, disse então ao paralítico. Toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, considerado como milagre, o povo se encheu de temor, isso foi importante para a época, e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Mas como é que tudo isso funciona, né? O Frutuoso deve ter explicado isso muito bem. Está aqui, ó, a face oculta da medicina, do meu amigo querido, esteve aqui recentemente em Friburgo, Frederic von Stein, materializado aqui no meio, né? Fez cirurgia no lar Frei Luiz. Quais são as explicações para isso? Já que não existem milagres. Olha o que ele disse, Frederic von Stein. Substituímos aquela peça doente por uma prótese ectoplasmática, exatamente igual à que foi retirada. Era uma válvula.
Mas, no caso do paralítico, houve, obviamente, uma fabricação de uma peça ectoplasmática para que a criatura levantasse e saísse andando. Com o decorrer do tempo, como já lhe expliquei anteriormente, a prótese ectoplasmática, que tem ação temporária, ela não é definitiva, nós não somos. A estrutura física é orgânica, não é ectoplasmática. A prótese, então, vai adotar as mesmas características do tecido orgânico normal. Pois bem, sabemos hoje como é que isso tudo funciona, segundo elucidações dadas pelo Dr. Frederic von Stein. Porque a partir do momento que essa prótese ectoplasmática vai ser substituída, existem as células tronco responsáveis pela fabricação de um novo membro, pela ação mental do espírito no seu processo de transformação. Por isso que o Cristo disse: vá e não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Então, a criatura renovada, com fé, compreendendo os fundamentos disso tudo, estará num bom caminho. Então, essa energia mental vai atuar lá nas células tronco, para que haja substituição daquele ectoplasma provisório por uma organização física definitiva. Olhem aonde chegaremos, o que nos aguarda. Isso apenas são, né, princípios, primícias de uma medicina extraordinária para as criaturas, claro, merecendentes. E aí, repetindo a Avicena, nosso querido filósofo e médico árabe, que eu apresentei também na aula passada, atribuía à alma, olhem só, tudo é alma, um poder considerável, que vai transmitir ao seu próprio corpo e aos dos outros, no processo de caridade, de auxílio, de forma equilibrante ou desequilibrante. Uma força de alto poder que pode produzir saúde ou doença. Como é mais fácil, entendendo tudo isto, a gente estar vigilante para a produção de doença ou de saúde? Tudo está em nossas mãos. Como dizem os amigos espirituais, somos artífices de nossos destinos. Bom, isso também eu citei na aula anterior. Vamos passar assim, en passant, porque é fundamental entendermos a ação mental sobre a nossa organização física, do livro A Biologia da Crença, que são as crenças que vão controlar o nosso corpo. É a queda da ditadura genética. Mais uma vez comprovando o que a Avicena diz, é a energia mental que vai atuar no corpo, produzindo saúde ou doença. Então, algumas informações, diz o Dr. Lipton, estudando as células, ele chegou à conclusão que não somos vítimas de nossos genes. Então, uma revolução. A epigenética é uma revolução. A ideia de que é a hereditariedade que vai funcionar. Então, se somos filhos de diabéticos, naturalmente vamos ser diabéticos. Claro que existe um percentual muito pequeno, que afinal de contas os espíritos encarnam pela lei da afinidade, em grupos, em famílias. E vamos herdar muitas coisas. Mas essa ideia de predominância total, da ditadura dos genes, já está se tornando obsoleta. Então não somos vítimas de nossos genes, sim donos de nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Então, esses nossos dirigentes aí, que estão fomentando essas guerras, deveriam entender tudo isto. Será que que destino eles estão criando para eles próprios? Paz é tudo que eles não querem. Felicidade, felicidade material, de poder,
felicidade periférica, que se esfuma, absolutamente não é, e muito menos de amor. O que eles têm não é amor pelo próximo, é ódio, é vingança, é retaliação. Então, eles deveriam aprender isto. Mas são espíritos ainda em evolução. Olha só, a mente consciente está muito além da mera programação genética. Então, diz aqui o Dr. Lipton, as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como a natureza, uma ideia, inclusive, que foi muito preconizada por Lamarck, do meio ambiente, da natureza, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. Isto é importantíssimo. Então, qual é a energia mental que estamos emanando? Que vai vencendo todas aquelas estruturas e chegar sob a forma de ectoplasma para o corpo físico, para as células, para as mitocôndrias, sem modificar nossas tendências e predisposições. Estão lá, íncitas no código genético. Temos aí em torno de 20 mil a 25 mil genes, né, na nossa estrutura celular, nos nossos cromossomos, molécula de DNA, que conhecemos muito bem, mas, né, as bases nitrogenadas, numa arquitetura fantástica que jamais poderá ter sido realizada ao acaso, a uma troca, porque são bilhões de bases, em torno de 6 bilhões de bases que se interagem harmonicamente, tem que ter uma estrutura organizadora. É impossível entendermos isto como obra do acaso. Então, é tudo que herdamos. E tudo que herdamos, que tudo é transposto para a organização física pela ação mental do espírito, na organização de um novo modelo, de um novo corpo. Então, uma nova face da ciência, que revela mais detalhes sobre o complexo sistema e estrutura das doenças, diz aqui, incluindo o câncer, incluindo a esquizofrenia. Diz o Dr. Lipton, aprendendo com as células. Não são os hormônios, não são os neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas sim, diz ele, nossas crenças, estruturas nossas de personalidade, nosso caráter, traços de caráter, temperamentos, originando, como diz o Jung, aquela libido, aquela energia, que vai se difundir por toda a organização física. São as nossas crenças, que precisam ser modificadas pelo nosso entendimento, pelo nosso discernimento, pela nossa razão. Aqui no capítulo Nocebos, que é o poder da energia, da crença negativa, diz aqui o Dr. Lipton, não podemos modificar nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar nossa mente. Há algo mais enaltecedor que isto? Não podemos modificar nossa programação genética. São escolhas nossas, inclusive. Em muitas situações, nós vamos modificar nossas mentes e não vamos dar vazão às enfermidades, às tendências, às predisposições. Enfim, nós somos os dirigentes, os artífices das nossas organizações físicas. E aí, tudo por conta dessa PIN, proteína integral da membrana, da estrutura da membrana citoplasmática. Então, essas proteínas, isso é importante entendermos, elas permitem que os nutrientes, os dejetos e outras formas de informação está a nos dizer sobre os pensamentos, sejam transportados por ela. Por isso, há vários tipos de PINs,
mas que podem ser subdivididos em aquelas que recebem e aquelas que executam. Por isso, a membrana citoplasmática celular, os nossos trilhões de células que temos, elas são unidades de consciência, como nos afirma o nosso querido André Luiz. Aqui está, ó. Vocês podem reparar, proteína de integração. Aqui está a camada fosfolipídica da membrana citoplasmática. E vocês estão vendo aqui uns gravetinhos. Pois é. Esses são os citoesqueletos que também estruturam a célula. Onde estão os microtúbulos, onde estão as proteínas chamadas tubulinas, são os centríolos. Tudo, mecanicamente falando, funciona em harmonia. Por isso é completamente impossível dizer que tudo isto é obra do acaso. Impossível. Tem que ter uma organização dirigente que comanda tudo isto. Aí é o PIN. Desejo explicar que, devido ao fato de as receptoras, proteínas, serem capazes de captar campos de energia, fala aí o pensamento, olha aí o ectoplasma chegando através do sangue, são todos campos de energia. O conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. Que mudança, hein? Me lembro do nosso querido Andréia, como ele admirava o Bruce Lipton. Né? Estava ali no auge, a epigenética no seu auge. E aqui, diz ele, o comportamento biológico do corpo pode ser controlado por forças invisíveis. Que forças invisíveis são essas? Incluindo o pensamento. Será que ele está abrindo aí para as questões mediúnicas, de assistência espiritual, essas forças invisíveis que estão muito mais presentes do que a gente pensa? Não foi o que Paulo nos disse? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, cumprindo a lei da afinidade, a lei de atração, as conexões, a interconectividade, a sintonia. Pois é, tudo isso é para a gente pensar holisticamente. Nunca estamos sozinhos. Tudo dependerá da nossa postura, do nosso status quo. Olhem só, somente nos últimos anos os cientistas perceberam a importância dessas proteínas. Cientistas. Seu estudo acabou se tornando um campo específico da ciência. Olhem como isso é muito bonito. A ciência já comprovando a transdução dos sinais. O que é uma transdução? Que tipo de energia chega ali e tem que haver esse mecanismo de transdução para que essa energia possa penetrar no interior da célula, atuar nas mitocôndrias, no citoesqueleto, atuar ou não no código genético. Pois é, isso dá para escrever um livro. Mas o que é a transdução dos sinais? Vamos lá ver. Segundo a pesquisa, um transdutor é um dispositivo que é capaz de converter um tipo de energia de entrada num outro de saída. Porém, numa definição mais restrita e bastante utilizada, é de que o transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, uma energia mais sutil numa energia mais densa, para que as células, as proteínas possam captar, utilizando para isso, diz a ciência, de um elemento sensor. Então, nós temos as antenas sensoras nas nossas células para essa transformação. Porque senão a energia não vai ultrapassar as barreiras do corpo físico, da sua penetração. Precisa haver uma transdução. Por isso, os estudiosos deste ramo estão trabalhando arduamente para classificar
as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente e a ativação dessas proteínas, que vão regular o seu comportamento. Como funciona o cérebro? Bruce Lipton nos informa que, para que as células possam manter suas funções inteligentes, exatamente o que André Luiz nos fala, né? Unidades de consciência, as células têm consciência, tanto as proteínas receptoras, que é a consciência celular, ele coloca aqui na mesma visão de André Luiz, quanto as que executam a ação da membrana precisam funcionar perfeitamente para que tudo isso aconteça. Aqui está mais uma figura das proteínas de integração da membrana, a camada fosfolipídica da membrana citoplasmática. Então, estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, são fundamentais para a vida das células. O que é? Qual é a definição desta percepção? É a consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. Não foi como André Luiz nos colocou? Unidades de consciência do ambiente, do meio externo, dos pensamentos, das energias mentais, para que hajam as sensações físicas? Física e medicina, quanto antes, melhor. Frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética regulam o DNA e o RNA, regulam a síntese de proteínas. Então, estamos vendo aqui, lembrando que o pensamento são energias eletromagnéticas, que regula tudo, a síntese de proteínas, alteram a função, o formato das proteínas, controlam os genes, a divisão celular, sua diferenciação. Tudo é controlado por essas frequências e padrões de radiação eletromagnética. A morfogênese, processo pelo qual as células se agrupam, formando então os órgãos e tecidos. Lembrando que tudo isto é regido e comandado pelo perispírito à mercê do espírito, na organização da forma. Também a secreção hormonal, o crescimento e as funções nervosas. Aqui, a grosso modo, só para que todos possam encontrar uma célula aqui, né, considerada uma célula eucarionte, com todas essas estruturas magníficas. Estamos falando de uma célula, de trilhões compondo a organização física. Aqui as mitocôndrias, está aqui o núcleo com a sua membrana nuclear, olha aqui a membrana citoplasmática, onde estão aquelas proteínas, aqui os centríolos, o citoesqueleto, enfim, todas as organelas no citoplasma. Então, para encerrar, Bruce Lipton, então, dentro de tudo que ele estudou, ele afirma que, categoricamente, posso afirmar que a ciência me levou à espiritualidade. Pois as descobertas da física e do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre ciência e espiritualidade. Duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes, há alguns séculos. Bom, a hora já nos alcança, eu falaria aqui sobre as mitocôndrias, já falei isso na aula anterior, abordaria um pouquinho mais do ectoplasma, mas acho que a noção precípua, básica de entendimento foi passada. Essa textura que apresentamos aqui, para entendermos o que a Avicena nos falou, né? Lá aí dos tempos, de que é a nossa alma que vai controlar nossos corpos, da produção de saúde ou de doença, e é isso que interessa.
para o capítulo aqui proposto de ectoplasma e saúde. Que possamos entender isto, compreender isto, para que sejamos os artífices do nosso equilíbrio, da nossa saúde, claro, respeitando as nossas limitações, porque todos nós, espíritos imperfeitos, temos limitações, estamos ainda em processos expiatórios, mas cumprindo com dignidade. Isso é que é o mais importante. Sermos dignos de tudo que se apresenta. Porque é a dignidade que vai fazer com que nós nos autoconscientizemos de processos que inevitavelmente teremos que passar, por conta da nossa imperfeição, da nossa conjuntura orgânica, que sofre ainda as questões relativas às nossas imperfeições morais. Que Jesus nos abençoe. Não temos palavras para agradecer este assunto tão maravilhoso, tão bonito, quando passamos a entender as coisas sob esse âmbito de maior generalidade, né, e não nos atermos às particularidades que para muitos se dissociam, quando em verdade estamos aqui num processo de convergência para entendermos, mesmo parcamente, espírito, perispírito e corpo. Esses três itens fundamentais para entendermos a nossa condição espiritual, que traz o seu corpo, e, como estamos encarnados, um corpo físico adequado às necessidades evolutivas de todos nós. Paz no coração a todos nós, criaturas, creio eu, de boa vontade, que assim seja, graças a Deus. O ICEB, nós todos, e o ICEB profundamente agradecido por mais um estudo de Rubim de Carvalho, José Henrique, aqui para nós todos. Nós temos muitas mensagens, não perguntas propriamente, mas mensagens. Nós vamos passar a Leia Brum, que vem lá do Rio Grande do Sul. Ela pergunta aqui: será a vivência da medicina vibracional? Acho que você falou sobre isso em uma. Não, Falei, eu afirmo. Eu, perfeitamente. eu afirmei, não perguntei. Tá bom, tá bom. Meu Deus, eu não quero estar passando esse frio que você está passando aí, não, hein, Leia? Mas lá está bem forte, bem forte. Mas essa semana agora que está entrando, as previsões para nós aqui no Rio também são bem de nevascas. Olha só, Lucelena Santos Ortiz. Oi, Lucelena. Boa noite, aguardando este estúdio com o nosso amigo Dr. Rubim. Agora já gostou, né, Lucelena? Porque ele acabou de fazer o estudo, nos cumprimentando também a Neuci Correia Dias, a Luciane Lemos, o Odilson Vargas Vitória, o Ivan Miyahira assistindo, boa noite. É lá do Japão, nosso amigo, né? Fátima Terezinha, também nos cumprimentando, boa noite. A Magda Cristina Souza Marques Hers, boa noite a todos, abraços de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ana Nery Ferreira dos Santos, boa noite. Sim, boa noite. Deixe-me ver aqui, eu acho que foi. Ô, Nádia, Diga. antes que eu me esqueça, você citou aí um sobrenome, eu não tive mais notícias. Ele ainda está encarnado, o Lemos? Não sei. Mas não é o Luiz Lemos que está aqui. Não, sim, mas eu estou me referindo a ele, Sim, o outra Luiz. pessoa. Não tenho notícia, não tenho notícia. Nem da esposa também, que estava doente. A Lúcia Helena Santos Ortiz, excelente conteúdo, concordamos, né? A Leia Brum, será a vivência da medicina vibracional, ela agora passou para cá. Amanda Hashimoto, obrigada, querido amigo. Fabiana C., parabéns, muito boa esta aula. Rosa Rita Martins, a epigenética foi descrita em 1940
pelo biólogo britânico Conrad Waddington, descrevendo a interferência do meio ambiente na ação dos genes, e foi revisitada quando o projeto Genoma trouxe mais perguntas do que respostas. Participação elucidativa da nossa Rosa Rita Martins e a Fátima Terezinha. Agora que você vai ver, Rubim, a Fátima Terezinha, de Santa Catarina, ela está dizendo com 1 grau em Chapecó. Nossa Senhora. 1 grau. É, Mas, nós tivemos juntos hoje no estudo lá para o Japão, com a Amanda Hashimoto coordenando, com a Fátima Terezinha, com a Neuci, com a Lúcia Helena. É um grupo que faz um estudo semanal para o Japão. A gente estuda Joana de Anjos, estamos estudando Plenitude, e eu estou ministrando, através do livro do Zalmino Zimmermann, um estudo sobre o perispírito. perispírito. Um abraço a todas. E esqueci do Odilson, lá do O Espírito Adilson está Santo. aqui. Eu chamo ele de Menestrel, porque ele é o nosso cantor. Tá bom. Sim, aqui a Rosa passou para ali. Bem, então, eu fiz aqui umas anotações breves, o Rubim. Quando você falou sobre um fluido, estava falando sobre o fluido, as curas, estava lá na Gênese, no capítulo 14. Aí você falou, o fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores do corpo. Muito bem. Você já sabe a pergunta que eu vou fazer, né? Mais ou menos. Você me conhece, psiconeuroendocrinologia, é isso que está Eu aqui. sei, te conheço. É isso que está aqui. Sabe onde é que isso também, Exatamente. sabe onde é que isso também está? Quando você falou do capítulo 14 também da Gênese, e no capítulo 18, particularmente, atuando esses fluidos sobre o perispírito. Psiconeuroendocrinologia, outra vez, que isso é uma maravilha. Isso é maravilhoso, né? Isso é um espetáculo. Na verdade, eu acho que o princípio, tal como formulado na sua área, na área médica da psiconeuroendocrinologia, é o Bruce Lipton. É o Bruce Exatamente. Lipton. É epigenética, né? Epigenética pura, pura. Pura, pura, pura. Você falou assim, queria que você desenvolvesse um pouco. A imagem, bom, eu reduzi muito, talvez não seja isto. Imagem do ectoplasma saindo. Ah, não, foi quando. Já entendi. Eu corro o risco de não entender o que eu mesma anotei muito rapidamente, mas agora eu mesma me encontrei aqui. Quando você mostrou várias imagens de médiums exudando o ectoplasma, havia ou há no seu material, há um quadro em que o ectoplasma está saindo pelos dedos. Pelos dedos. Sim. E sai realmente pelos dedos, pelos Exa- poros. Exatamente. Não é exatamente só pelos orifícios. Aliás, Não, quando não, você não, falou, não. mas sendo muito honesta, quando você falou dos orifícios, preferencialmente ou primordialmente, ou estatisticamente mais pelos orifícios, você também não excluiu este aqui. Mas seria bom nós deixarmos muito claro que também os fluidos saem pelos dedos, Pelos razão pela dedos. qual nós damos passes, nós Exatamente. cozinhamos quando uma pessoa de boa mente, que está tendo bons pensamentos, está cozinhando com amor para a sua família, ou para quem vai receber aquele alimento na rua, não é? Porque muitos distribuem na rua, é exatamente porque você já colocou fluidos, ectoplasma, reparador no alimento que você está preparando. E isto é uma misericórdia
misericórdia, né, Rubem? Sem dúvida. Isto é a misericórdia de Deus falando sobre essa questão. O Lipton, todo mundo aqui está falando sobre isso. Eu acho que Lembrando, ô, Nádia, que sim, misericórdia vem do latim miserere, miserere, que quer dizer compaixão. E exatamente. cordis quer dizer com coração. Quer dizer, se colocar no lugar do outro e utilizando os sentimentos mais puros, de maior amor, né, Isso, que vem do chakra cardíaco e se expressa na nossa câmara cardíaca, né? isso. Por isso que o coração tem esses movimentos de Sístole e recepção. diástole, Exatamente. né? Você citou aqui o nosso querido irmão, nosso amigo Frutuoso, Paulo César Frutuoso, esteve aqui também já 2 vezes este mês conosco aqui no ICEB, falando também sobre ectoplasmia e tudo. Aí você citou do primeiro livro do Frutuoso, A Face Oculta da Medicina, que é um best-seller. Aliás, ele está cheio de best-sellers, né? Ah, ele tá terrível. Ele está terrível, ninguém segura o nosso irmão. Ele Graças a me, Deus, né? ele me chama de irmão siamês. É, porque Eu nós nem... nos conhecemos no pré-vestibular de 1969, olha Aham, só. E depois nos reencontramos num daqueles congressos que você organizava lá na UERJ. lá na UERJ, exatamente. E eu não vou nem dizer como é que o Frutuoso se refere a mim, porque está tudo gravado aqui e na rádio. A última dele é que quando nós vamos reencarnar, eu vou ser filha dele. Essa é a última do Frutuoso aqui Opa, no que ICEP. beleza. Agora, quando você falou na face oculta da medicina, você falou no Dr. Friedrich von Stein. Com o tempo, o... eu não sei se exatamente isso está nas palavras do Dr. Friedrich von Stein. A, o, o Dr. Frederic usou a prótese ectoplasmática. É. E depois ele diz que, com o tempo, isso vai adotar o tempo, com o tempo vai ser adotada a mesma característica ou as mesmas características do tecido, que foi substituído primariamente por uma prótese ectoplasmática. Quer dizer, a prótese vai deixar de ser prótese Exatamente. e vai ser, aspas, um novo órgão. É. Não sei se você se lembra, o Frutuoso faz esta citação, que essa criatura foi uma válvula mitral que Lembram? foi retirada e foi colocada uma prótese. O Frutuoso operando e o Frederico von Stein ao lado dele materializado. Aí, quando ele apontou para, né, a mesa cirúrgica, onde estava ali o doente anestesiado, Frutuoso se espantou porque já tinha uma outra prótese ali, né? E depois, então, isso seria a organização física reconstituída, né, pela Foi atuação nas assimilando, células né? tronco. Foi Hã? assimilando, né? Foi assimilando. Sim, sim. Só que depois ele tem um outro problema, ele desencarna que não é por conta disso. Ele desencarna, se não me engano, se não me falha a memória, por um infarto. Mas não Eu tem acho nada a que ver com essa prótese aí de válvula mitral. não, já estava posta e já estava, aspas, Reconstituída, construída, né? reconstruída, reconstituída, perfeito. Olha, nós já até passamos do tempo, mas eu acho que já podemos ficar aqui porque foi tudo muito claro, com muitas citações que naturalmente corroboram os princípios que foram sendo apresentados. Quer dizer mais alguma coisa, Rubem? Deixa eu ver se tem mais alguém Não, aqui conversando conosco. Pode falar. eu só tenho a agradecer. Gratidão. Olha, a Amanda Hashimoto, lá do Japão, falou. Ela lá está em 29 graus.
Tá no verão lá. Ô, Amanda, só para Fátima Terezinha ficar com uma certa inveja evangélica de você, né? Mas aqui no Rio nós também, não sei a quantas estamos, mas devemos estar uns 20 e pouquinhos. Juliana Mustrange, boa noite. É a Lucelena Galvão que mencionou? A professora filósofa? Não, É uma pergunta Lucelena é para do nosso você. grupo, né? Lucelena Ortiz, né? É Ortiz? Aqui, Ela é do nosso grupo lá do Japão. Lucelena Santos Ortiz. É Mas a ela mesmo. Juliana, mas a Juliana Mustrange está perguntando se é a Lucelena Galvão que você mencionou. Não, não. Não é, que seria uma professora filósofa. Ô, Não, não é não. Juliana, não é a Lucelena Galvão, mas chame a professora filósofa, que filósofos aqui no ICEB são muito bem-vindos. Eu que digo isso com a maior alegria, viu? Mas eu também chamo muitos médicos, chamo muita gente. Porque aqui nós temos, sabe, Juliana, mania de grandeza. Só chamamos, só convidamos top. Então, o nosso amigo top, Rubim, mais alguma coisa para você fazer aqui para observar? Um amplexo. Um amplex, um amplex. Então, a Leia também está dando abraço lá, todo mundo dando abraço. A Léia está precisando do calor humano, que lá está um Rosa frio também, danado. Rosa também. Carlos também. Bem, nós então vamos encerrando. Mestre querido, nas bênçãos, na altura desta hora, de congregação, harmonia em teu nome, em torno dos ensinos de teu evangelho, nos desdobramentos, particularmente na área da ciência, que comprova os princípios da filosofia espírita e espiritualista, nós, ao te agradecermos, mestre, ainda te rogamos permaneças conosco, como tens feito ao longo de séculos e milênios. Nós encerramos Jesus com as palavras e o coração de nossa irmã Rosa Rita Martins. Paz e luz, mestre, a todos nós. Então vamos encerrar essa nossa reunião de hoje, tão importante, tão grata para todos nós pelos conhecimentos que o Rubim veio compartilhar conosco hoje. Agradecemos, Senhor, a cúpula espiritual do ICEB, que nos permite, através dos seus mentores espirituais, que possamos continuar com essa bela divulgação da doutrina espírita que a Nádia consegue trazer para nós através de expositores tão brilhantes como Rubim. Agradecemos, então, por tudo e, antes de encerrar, Senhor, queremos sempre vos pedir, olhai para o nosso planeta com o vosso amor, com o vosso carinho, e que a paz possa chegar até nós, que os vossos mensageiros de luz possam influenciar os espíritos ainda bélicos que estão entre nós. E assim, Senhor, agradecendo por tudo, por esses momentos, pelo ICEB, pelos expositores do ICEB, vamos encerrar nosso estudo de hoje, a nossa palestra de hoje. Graças a Deus.